à exceção de um novo poder. Nesse momento, a profecia introduz um novo símbolo. Então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres, como cordeiro, mas que falava como dragão. Essa nação é diferente das apresentadas pelos símbolos anteriores. Os grandes reinos que governaram o mundo foram apresentados ao profeta Daniel como animais pregadores, os quais se levantaram quando os 4 ventos do céu agitavam. Em vez disso, porém, João viu a besta com chifres de cordeiro saindo da terra em lugar de derrubar outros poderes para se estabelecer a nação representada dessa maneira. Deveria se levantar em território até então desocupado e crescer de maneira pacífica. Por isso, não poderia surgir em meio a populosas e conflitantes nações do velho mundo. Devemos procurá-la no continente ocidental. Que nação do Novo Mundo estava ascendendo em poder em 1798, dando promessas de forma e chamando a atenção do mundo, uma nação, e somente uma cumpre essa profecia. Os Estados Unidos da América, ao descrever as exceção dessa nação inconscientemente, o historiador usa quase que as palavras exatas da Bíblia. Um escritor proeminente fala sobre o mistério de ter saído do nada e completa, como semente silenciosa, cresceu e se transformou em império. Um jornal europeu de 1850 se referiu aos Estados Unidos como uma nação que emergiu e, em meio ao silêncio da terra, diariamente aumenta em poder e orgulho. Com 2 chifres como cordeiros, os chifres de cordeiro indicam juventude, inocência e bondade. Dentre os exilados cristãos que fugiram da opressão real e da intolerância religiosa para a América, havia muitos que estavam determinados a instituir a liberdade civil e religiosa. A Declaração da Independência proclamava a verdade de que todos os homens foram criados iguais e foram dotados do direito ina inalienável à vida, liberdade e busca da felicidade. A Constituição garante ao povo o direito do autogoverno, exigindo que os representantes eleitos por voto popular prolongue e administrem as leis. Também concede liberdade de religião. O republicanismo e o protestantismo se tornaram os princípios fundamentais da nação, o segredo para seu poder e sua prosperidade. Milhões se dirigiram às suas praias e os Estados Unidos ascenderam uma posição entre as mais poderosas nações da Terra. Contradição gritante. Entretanto, a besta com chifres, como o cordeiro, falava com o dragão, exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Ordenou-lhe que fizesse uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e, contudo, revivera. Os chifres como cordeiros e a voz de dragão apontam para uma contradição, a predição de que falaria como dragão e exerceria toda a autoridade da primeira besta. Prevê que ela desenvolveria um espírito de intolerância e perseguição semelhante ao do dragão e da besta com aspecto de leopardo, e a declaração de que a besta com 2 chifres faz a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, indica que a autoridade dessa nação estenderá sua lealdade ao papado. Esse ato seria contrário aos princípios básicos de suas instituições livres, às afirmações solenes da Declaração de Independência e à Constituição. A Constituição
estipula que o Congresso não fará nenhuma lei acerca do estabelecimento de uma religião ou da proibição de seu livre exército, e nenhuma prova religiosa será necessária como qualificação para ocupar qualquer ofício ou cargo público nos Estados Unidos. No entanto, o símbolo aponta para a violação flagrante desses elementos de proteção à liberdade. Há bestas com chifres de cordeiro, professando ser pura, bondosa e inofensiva. Fala como um dragão, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Aqui a profecia apresenta uma forma de governo na qual o poder legislativo está nas mãos do povo, uma evidência bastante clara de que os Estados Unidos são a nação indicada. O que é a imagem à besta? Como ela se forma? Quando a igreja primitiva se tornou corrupta, foi em busca do apoio do poder secular. Resultado: o papado, a igreja que controlava o Estado, especialmente para punir heresias para que os Estados Unidos formem uma imagem à besta, o poder religioso deve controlar o governo civil a fim de que a igreja use o Estado para cumprir os próprios objetivos. As igrejas protestantes que seguiram os passos de Roma têm demonstrado um desejo semelhante de restringir a liberdade de consciência. Um exemplo é a antiga perseguição de dissidentes feita pela Igreja Anglicana. Durante os séculos XVI e XVII, pastores e membros não conformistas enfrentaram multas, cárcere, tortura e martírio. A apostasia levou a igreja primitiva a buscar o auxílio do governo civil e isso abriu caminho para o papado. A besta, Paulo, a besta. Paulo disse: Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. A Bíblia declara: Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Todos aqueles que rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar, aceitarão um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Quando isso acontecer, os resultados serão os mesmos dos primeiros séculos. Muitos acham que a grande diversidade de crenças entre as igrejas protestantes é prova de que jamais acontecerá uma uniformidade forçada. Por anos, porém, tem crescido dentro das igrejas protestantes o desejo por união. A fim de colocar em prática essa união, precisavam evitar o debate de temas com os quais não concordam no esforço para ter uniformidade completa. Estados Unidos se unirem em torno dos pontos doutrinários que têm em comum e na influência junto ao Estado para colocar em vigor seus decretos e apoiar suas instituições. A América protestante terá formado uma imagem, a hierarquia romana e penalidades civis sobre os dissidentes serão a consequência inevitável. A imagem, a besta com 2 chifres, obrigou todos, pequenos e grandes, e ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa.
para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. O terceiro anjo adverte-se que alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice de sua ira. A besta cuja adoração é importante é a primeira de Apocalipse com aspecto de leopardo. O papado, a imagem, a besta representa a forma de protestantismo apostado que se desenvolverá quando as igrejas protestantes procurarem auxílio do poder civil para compelir todos a aderirem às suas crenças. Resta ainda a marca da besta para ser definida. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus não não contrastados com os que adoram a besta, sua imagem e recebem sua marca. De um lado, a guarda da lei de Deus e do outro, sua transgressão será o ponto de distinção entre os adoradores do Senhor e os adoradores da besta. A característica especial da besta e de sua imagem é a quebra dos mandamentos divinos. Daniel diz que o chifre pequeno no papado tentará mudar os tempos e as leis. Paulo chamou o mesmo poder de homem do pecado, o qual se exaltaria acima de Deus. Somente por meio da mudança da lei divina, o papado poderia se exaltar acima do Senhor. Todo aquele que conscientemente guardar a lei modificada prestará a honra suprema às leis papais, uma marca de aliança ao Papa em lugar de lealdade a Deus. O papado tem procurado mudar a lei de Deus, mudou o quarto mandamento na tentativa de autorizar a observância do primeiro dia em lugar do sétimo dia, o sábado. A Bíblia apresenta esse ato como uma mudança deliberada e intencional. Ele tentará mudar os tempos e as leis. A mudança no quarto mandamento cumpre com exatidão a profecia. Nela, o poder papal se coloca abertamente acima de Deus. Os adoradores do Senhor serão conhecidos de maneira especial por guardarem o quarto mandamento, o sinal de seu poder criador. Os adoradores da besta se destacarão pelos esforços em derrubar o memorial do Criador, a fim de exaltar o sábado de Roma. Foi em favor do domingo como dia do Salvador que a Igreja de Roma fez suas primeiras declarações arrogantes, mas a Bíblia revela mesmo do sábado. Suas próprias palavras refutam a alegação frequente de que Cristo mudou o sábado. Silêncio total. Os protestantes admitem que o Novo Testamento fica em silêncio absoluto a respeito de qualquer ordem explícita para a guarda do sábado, referindo-se neste caso ao domingo, o primeiro dia da semana, ou a regras definidas para a sua observância. Até a ocasião da morte de Cristo, não havia acontecido mudanças nenhuma no dia, de acordo com o que mostram os registros. Eles, os apóstolos, não deram nenhuma ordem explícita de abandono do sétimo dia, o sábado, a fim de observá-lo no primeiro dia da semana. Os católicos romanos reconhecem que sua igreja fez a mudança do sábado e declararam que os protestantes reconhecem seu poder ao guardar o domingo. Afirmam: durante a antiga lei, o sábado era o dia para ser santificado, mas a igreja, instruída por Jesus Cristo e dirigida pelo Espírito de Deus, substituiu o sábado pelo domingo. Por isso agora santificamos o primeiro dia, não é o sétimo. O domingo significa e hoje é o dia do Senhor. Como sinal da autoridade da Igreja Romana, escritores católicos citam
o próprio ato da mudança do sábado para o domingo, aceitos pelo, pelos protestantes, pois, ao guardar o domingo, reconhece o poder da igreja para autorizar festas e ordenar que é pecado ignorá-las. O que então seria a mudança do sábado, senão o sinal, a marca da autoridade da Igreja de Roma, a marca da besta? A Igreja Romana ainda não abriu mão de sua reivindicação à supremacia. Quando o mundo e as igrejas protestantes aceitam o sábado que ela criou, ao passo que rejeitam o sábado bíblico, estão praticamente concordando com sua alegação. Ao fazer isso, ignoram o princípio que as separa de Roma, segundo a alegação. Ao fazer isso, ignoram o princípio que a separa de Roma, segundo o qual a Bíblia, e somente a Bíblia, é a religião dos protestantes. À medida que o movimento de imposição do domingo conquistar favor, reunirá com o tempo todo mundo protestante sob o estandarte de Roma. Porta-vozes católicos declaram que a observância do domingo pelos protestantes é um tributo que prestam a despeito de si mesmos, à autoridade da igreja. Se uma igreja impuser um dever religioso usando o poder secular, isso formará a imagem à besta. Logo, a imposição da guarda do domingo nos Estados Unidos significará a imposição da adoração da besta e de sua imagem. Os cristãos de gerações passadas guardaram o domingo pensando que estavam observando o sábado bíblico. Existem hoje cristãos verdadeiros em todas as igrejas. Eles creem honestamente que Deus estabeleceu o domingo como dia de guarda. O Senhor aceita a sua sinceridade e integridade, mas quando a observância do domingo for imposta por lei e o mundo for iluminado em relação ao sábado verdadeiro, todo aquele que transgredir a ordem divina a fim de obedecer a um ensino de Roma estará por meio desse ato honrando o papado acima de Deus. Essas pessoas prestaram tributo a Roma, adoraram a besta e sua imagem. Ao fazê-lo, aceitaram o sinal da lealdade a Roma, a marca da besta. Somente quando a questão for claramente explicada às pessoas e elas fizerem a escolha entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens, aqueles que continuarem a transgredir a lei de Deus receberão a marca da besta. A advertência. A mensagem do terceiro anjo contém a advertência mais temível já dirigida aos mortais. As pessoas não serão deixadas na escuridão a respeito dessa importante questão. Esse aviso será dado ao mundo antes que venham os juízos divinos, a fim de que todos tenham a oportunidade de escapar deles. O primeiro anjo faz seu anúncio abrangente do que isso. Será proclamada em grande voz e atrairá a atenção do mundo. A mensagem dividirá a população mundial em dois grandes grupos: aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, e aqueles que adoram a besta, sua imagem, e recebem sua marca. Igreja e Estado se uniram para obrigar todos a receberem a marca da besta, porém o povo de Deus não a receberá. O profeta viu em pé junto ao mar os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhe haviam sido dadas por Deus.